Olá, professor, como vai? Essa pequena videoaula foi elaborada para ajudá-lo na sua elaboração de um bom roteiro de aula. Antes de mais nada, é importante a gente começar falando sobre o que é um planejamento de ensino, tá? Escrever um roteiro de aula é importante porque ele vai compreender um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos que são ordenados de modo a possibilitar a interação com a realidade, programando o que a gente diz de estratégias e ações necessárias para o ensino. Além disso, as ações necessárias para que se alcance os objetivos e metas desejadas e pré-estabelecidas para uma aula. O planejamento de ensino ele é um processo que exige muita organização, a sistematização do professor, previsão e algumas decisões muito importantes na condução da sua aula. Além disso, a gente diz que o planejamento de ensino é um ato político-pedagógico, porque ele revela as intenções e as intencionalidades do professor a respeito de uma temática, né? Onde ele expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir. Continuando a falar um pouquinho sobre o planejamento de ensino, é importante a gente mencionar aqui quais são as etapas deste planejamento de ensino, tá? Em primeiro lugar, a gente tem uma preparação. Nessa preparação, a gente tem a parte da formulação de objetivos que devem estar muito bem claros e a previsão de todos os passos necessários para alcançá-los. Sequencialmente, a gente vai ter o que a gente diz de acompanhamento, que é a forma que o professor realmente atua para verificar o aprendizado do aluno. E, por fim, a gente tem o que a gente chama de aprimoramento, que é a busca da avaliação do alcance dos objetivos traçados. Então, sempre um roteiro de aula, ele vai estar sempre sendo ajustado para que ele tenha a cada ano, a cada vez que o professor dá aquela aula, seja aprimorado. Bem, mas qual que é a importância de um roteiro de aula? É importante eu ter a cada aula um roteiro de entrega para o meu aluno? Bem, é muito bom a gente ter em mente que o roteiro de aula não serve apenas só para o aluno, mas também ele é uma ferramenta muito útil ao professor. Além dele ser extremamente importante na hora de guiar o aprendizado dos estudantes, o ato de elaborar esse plano leva o professor a uma reflexão e à pesquisa também, tá? Quando ele coloca tudo isso no papel, ele vai refletir se aquilo realmente é importante ser dado, se aquilo cabe dentro do tempo proposto, se ele tem recursos na faculdade que ele leciona para abordar daquela maneira aquela temática. Tá? Então a gente diz que estar preparado é sempre a melhor forma de se evitar problemas. E é exatamente assim que o professor fica o mais preparado possível, certo? Ou seja, se a aula é um momento de aprendizado do aluno, a elaboração do roteiro de aula pode ser considerado o momento de aprendizagem do professor, tá? Agora, como preparar o meu roteiro de aula? Okay? O roteiro de aula, a gente diz que é um instrumento de trabalho, que ele contempla o que a gente especifica como os comportamentos esperados do aluno, os conteúdos, os recursos didáticos, certo? E, além disso, os procedimentos que serão utilizados para a sua realização. Antes de mais nada, antes de começar qualquer tipo de roteiro de aula, é importante escrever o plano de aula, porque é um momento de reflexão sobre algumas questões da temática que vai ser abordada. Primeiro, você também, além disso, de você refletir sobre a temática, você tem que ter muito bem claro quem é o seu aluno. O que ele pretende aprender com as suas aulas? É importante aquela temática que você vai passar na sua aula? O que ele vai aprender? O que ele vai levar para a vida dele profissional? Ou para a vida dele pessoal, certo? Além disso, pensar em quais habilidades que ele precisa desenvolver com a sua aula.
e como também você pode se propor a ajudá-lo com isso. E pensar, antes de tudo, quem é o meu público? Pensar no que ele deseja, né? Com certeza você entender qual é o seu público, uma aula para você dar para um curso de medicina é totalmente diferente de uma aula, dependendo de um tema, né, um tema básico, né, da área básica de conhecimento, é totalmente diferente você dar essa aula para o curso de medicina do que você dar isso para um curso de farmácia. Então, o público tem que ser bem conhecido, né? Além disso, é perguntar qual é a minha intenção com essa aula, qual é a necessidade dessa aula para esse público, né? O que eu preciso ensinar, qual é o meu objetivo e o que eu quero ter alcançado ao final da aula, tá? Então, isso a gente chama de um brainstorming, que o professor ele tem que sentar, fazer esse rascunho para saber o que ele precisa, por que ele precisa ensinar aquela temática. Agora, começando propriamente dito, o início do roteiro de aula. Então, iniciando o meu roteiro de aula. O que é importante? No plano do topo, né, no plano da... Desculpem. No roteiro de aula, a gente tem no topo da folha que a gente está elaborando, é importante que a gente coloque o que a gente chama de cabeçalho, ou roteiro, ou a parte pessoal que é inerente àquela temática, ao professor, a quem está dando. Então, é sempre importante que você coloque o seu nome, o qual curso você leciona e quais turmas irão ter essa aula, tá? Sequencialmente a esse cabeçalho, é importante que você coloque o tema da aula, tema ou temas que vão ser abordados. E, logo na sequência, o objetivo principal dessa aula, tá? E nesse objetivo, que é o que reflete o que você deseja alcançar ao final da sua aula, ele tem que estar muito bem delimitado o objetivo, o foco principal da sua aula. Então, por exemplo, um foco principal de uma aula que a gente pode abordar numa temática de atuação que a gente está tendo na realidade, seria da seguinte forma: ao final desta aula, os alunos serão capazes de compreender os mecanismos de atuação do Programa Saúde da Família na contenção da pandemia por Covid-19. Ok? Bem, depois que a gente colocar isso, a gente tem aqui os objetivos, que são os objetivos específicos, né? Esses objetivos de aula são objetivos que devem ser realistas, tá? Esses objetivos, eles partem de conhecimentos prévios do que é possível alcançar, tá? A gente não pode colocar numa aula algo que a gente não seria palpável de alcançar durante a aula propriamente dita. Além disso, devem ser objetivos viáveis dentro da realidade de tempo que o professor tem em sala de aula com aquele aluno e dos materiais que ele tem disponível em sala de aula, tá? Devem ser específicos, apontar muito claramente o que deve ser alcançado até o final da aula, tá? Não dá para o professor querer falar, abranger muito ou aumentar muito o leque daquela aula específica, porque ele não vai chegar e completar o objetivo dele ao final da aula, tá? Tem que ter início, meio e fim o objetivo do professor dentro do seu roteiro de aula. O conteúdo, ele é muito importante, porque ele deve, apesar de desenvolvido separadamente da sessão anterior, ele deve ser elaborado de forma articulada com os objetivos. Não dá para ter um conteúdo totalmente fora, né, dos objetivos, tá? O conteúdo é o meio pelo qual você irá chegar nos objetivos, então não tem como desarticular isso, tá? Então, o conteúdo que você irá apresentar ao aluno, ele tem que ajudar no aprendizado, não só na matéria em si, com os conceitos, mas exemplos e informações que se aproximem da realidade do aluno, tá? Então, a gente fala que os conteúdos, eles podem ser subdivididos em algumas categorias. Conteúdos conceituais, então eu posso ter uma aula só baseada em conceitos, né? Então, um conceito de anatomia, aprender os planos e eixos do corpo humano. Ou
um conteúdo que seja procedimental, por exemplo, aprender a realizar uma anamnese, então um conteúdo de aula prática, por exemplo, né? Então eu vou listar todos os conteúdos que vão ser abordados durante esse roteiro de aula, ok? Após a definição de qual conteúdo você irá passar, você deve pensar em como esse conteúdo será ensinado, ok? E como que ele vai ser ensinado? Isso compete a uma outra parte do seu roteiro de aula, a metodologia ou a estratégia. A gente fala que isso é a parte mais importante. A minha aula vai ser uma aula expositiva? Vou precisar usar animações para poder ensinar essa aula, né? Passar toda a informação necessária? Vou ter aula prática relacionada a uma exposição, né? Dialogada? Será aplicado o exercício de fixação? Então, eu tenho que ter em mente tudo que eu vou trabalhar em cima dessa aula. E, por fim, tudo isso que eu colocar de metodologia dentro do meu roteiro de aula, ele vai ser suficiente ou ele irá contribuir para o aprendizado do meu aluno? Então, a gente tem que fazer todo esse planejamento para saber se o que eu colocar de metodologia ou a estratégia que eu for utilizar no meu roteiro será suficiente para que o meu aluno aprenda aquele tema abordado em aula. E por fim, dentro da metodologia e estratégia, é importante, quando você está em aula, né? Por incrível que pareça, a gente fala que um método infalível para cativar o aluno é fazê-lo sorrir. Não é fazê-lo dar risada. Diferente, fazê-lo sorrir significa você olhar para o seu aluno e saber que ele está entendendo o que está sendo passado, ou que ele conseguiu fazer todas ou alcançar basicamente todos os objetivos que você traçou no seu roteiro de aula, tá? Então isso é o principal sinalizador de que o seu roteiro de aula ele está percorrendo de uma forma bastante importante dentro de sala de aula. Bem, sequencialmente eu tenho que ter dentro do meu roteiro de aula os recursos didáticos que eu vou precisar. Quais são os recursos didáticos que eu vou utilizar? Eu posso descrever aqui todos os materiais necessários, desde apostila, livros, eu posso colocar aqui também material extra, vídeo livro específico, preciso de data show, né, projetor de multimídia. Então, todo esse planejamento para o recurso didático é importante. E esses recursos didáticos também têm que estar aí dentro do seu roteiro de aula. Então, vou utilizar o laboratório de informática, né, para fazer busca de dados epidemiológicos, né, online, bibliotecas virtuais online. Então, tudo isso tem que estar dentro do seu roteiro de aula, tá? Além disso, um cronograma. Você pode deixar isso claro no seu roteiro de aula, se ele é importante ou não. Ou, por exemplo, essa aula foi planejada para um total de 4 horas aula. Então, quanto tempo eu preciso, né? O professor precisa para cumprir o seu roteiro de aula. Um ponto bastante importante, é claro que aqui a gente coloca muito mais firme a avaliação num plano de ensino, não num roteiro de aula, mas você pode também colocar como que o aluno vai ser avaliado a partir daquela temática que vai ser colocada em sala de aula, né? Como é que pode ser uma avaliação simples de se o aluno realmente atingiu aquele objetivo traçado, não uma prova específica, né? Como que você saberá que atingiu o objetivo proposto, né? Você vai utilizar algum outro método, né, para avaliar o seu aluno, ou simplesmente ver como é que qual é o comportamento dele dentro da sala de aula, né? Se ele realmente aprendeu. Então, você vai entregar exercícios de fixação, vai ter aulas práticas, então isso cabe dentro de um tópico chamado avaliação, que você pode colocar dentro do seu roteiro de aula. E por fim, né, você vai colocar o que a gente chama de referências ou bibliografia, de onde você se baseou para montar aquela aula, né? Quais são os livros que você se baseou, quais foram os artigos que você utilizou, né? Todo o recurso didático, todo o recurso bibliográfico, você tem que delimitar aqui e colocar no último item de um roteiro de aula, que é a parte de bibliografia, né? Então, discriminar todas as fontes utilizadas, de conteúdo
que você passou em aula, de exercícios, indicar leituras adicionais, isso é bastante importante. Então, você coloca aí, você pode dividir isso em 2 sessões, né, que é a bibliografia básica, onde você coloca todas as fontes de conteúdo que você se baseou para montar esse roteiro, e a bibliografia que a gente chama de complementar, adicional, que você pode utilizar para instigar mais o interesse do aluno, fazê-lo buscar mais informações a respeito daquela temática. Então, ao final do seu roteiro de aula, a gente vai ter algo dessa forma aqui, tá? É claro que isso vai estar estendido dentro de algumas folhas, né? Geralmente o roteiro de aula é bom não estender mais do que 2 páginas, tá? Geralmente uma página ele é suficiente para compreender um roteiro de aula, onde a gente tem o nome do professor, o nome do curso ou matéria, os temas e sequencialmente o que deve conter esse roteiro. O tema e objetivo, conteúdo, a metodologia ou estratégia, recursos didáticos que precisarão ser utilizados, um cronograma, que é opcional, a avaliação também você pode deixar de forma opcional e as referências que são obrigatórias ao final desse roteiro. Ok?